dia, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, nosso divino amigo de todos os momentos, nos abençoe a todos, que nos sintamos aí acolhidos pelo seu amor, pela sua bondade, que o nosso coração realmente possa abrir-se à inspiração do alto, dos nossos amigos espirituais, para que possamos começar e conduzir esse dia sob esse amparo, encontrando os caminhos, percebendo as lições e acolhendo aquilo que o dia nos traz em termos de aprendizado. Então, um abraço aqui para todos que já estão conosco, a Giovana, o Sávio, o Ronaldo, a Tânia Rocha aqui no Instagram, a Renata Rocha, a Luciene, aqui no Face a Mônica, a Redi, enfim, nosso abraço caloroso a todos e que temos desde já uma ótima sexta e também nos preparando aí para o final de semana. E o nosso estudo de hoje, a nossa breve reflexão, encontra-se no capítulo 10 do livro Migalha, com um título muito interessante, Aula de Paz. Então, uma aula de como, de fato, conservar, cultivar a paz. Lembrando que mais do que desejá-la, é preciso adotar um modo de vida que a possa conservar, que a possa cultivar. Simão Pedro já dizia na sua epístola, busque a paz e siga. Então, é importante ver esses dois verbos, buscar no sentido de ansiar, de desejar, mas seguir a paz, no sentido de que, mais do que uma meta em si, um lugar a chegar, um objetivo, a paz é antes um modo de caminhar, um modo de nos conduzirmos pela vida, uma postura espiritual diante da vida e das circunstâncias que nos permite lidar com elas, conservando então essa paz. É a diferença da paz do Cristo para a paz do mundo. Enquanto a paz do mundo é uma proposta de encontrar todo o entorno tranquilo, todo o entorno sereno, a paz do Cristo não. É aquela que cria uma tal relação com o entorno que mesmo em circunstâncias difíceis e desafiadoras conseguimos conservar e manter a paz e a serenidade. Então Emmanuel nos diz, a coragem para variadas situações, disse o mentor da vida maior. Então uma aula de paz que ele estava tendo lá na vida maior. E é interessante que ele faz uma correlação entre paz e coragem. Não há paz de fato na vida, no mundo, se não soubermos desenvolver e nos conduzir guiados aí pela coragem. Lembrando da própria etimologia da palavra coragem, que vem lá do latim, agir com o coração. Então, essa busca de colocar os nossos sentimentos aí, inspirados ou ancorados no amor, se a gente não tiver coragem para facear a vida, se a gente não despertar aí as nossas potências mais íntimas, não alcançaremos, não lograremos manter e cultivar a paz. E ele diz assim, temos a coragem de esquecer as ofensas. A coragem de ir seguindo adiante, de ir relevando as ofensas, de não nos deixarmos marcar tanto assim ou abater por aquelas, pelos espinhos que vamos encontrando no caminho, pelos arranhões que encontraremos aqui e ali, na relação, na convivência com os outros. A coragem, prossegue ele, de sofrer por amor a determinadas criaturas. Então aquela postura mais de doação, aquela postura mais sacrificial, por amor a esse ou aquele grupamento, por essa ou aquela criatura, o indivíduo que consegue ir sobrepondo aí uma série de dificuldades, passa por uma série de situações, pensando naquele ser, pensando naquele grupo de seres aos quais ele tem apreço. Aquela outra de arrostar com as próprias, ou melhor, de arrostar com as próprias dificuldades, isso mesmo. Então, um indivíduo que consegue lidar com a dificuldade da vida, vai vencendo luta e outra luta, que vai conseguindo superar cada dificuldade que a vida propõe, realizando, fazendo, buscando aí os seus objetivos. Tudo isso são maneiras de coragem, segundo nos expressa aqui esse benfeitor da vida maior. Mas, e aqui vem o mais interessante, a nosso ver, a coragem maior
Então, essas citadas são tipos de coragem, mas a coragem maior é a de aceitar os nossos erros no caminho para o Senhor, receber críticas com humildade, sofrer em razão dessas nossas mesmas faltas, tudo fazer ao nosso alcance, a fim de corrigir-nos com paciência, sem perder o bom ânimo e seguir para a frente. Olha só que interessante. A coragem maior que há na vida é aquela de voltarmos para nós mesmos, no processo de autoconhecimento, de reconhecimento das nossas limitações, sem perdermos a paciência e o bom ânimo na correção, no ajuste dessas imperfeições. Em outras palavras, a maior coragem que existe não é a de vencer ou a que nos leva a vencer no mundo ou todas as circunstâncias do mundo, mas aquela que nos leva a vencer a nós mesmos. Porque todas as outras coragens que ele citou antes podem, na verdade, indicar não necessariamente um progresso do espírito em termos de transformação. Podem, na verdade, essas outras coragens serem ainda fruto de uma vivência mais exterior, sem esse mergulho mais íntimo. Por exemplo, a coragem de esquecer as ofensas pode ser ainda decorrente do orgulho, do indivíduo que se considera muito superior, sequer para ouvir ou para se deixar ofender pelos outros. A coragem de sofrer por amor a determinadas criaturas pode não necessariamente ser ainda o amor renúncia, aquele amor realmente sacrificial. Pode ser simplesmente apego, pode ser um sentimento adoecido que nos leva a submetermos a situações as mais dolorosas, não necessariamente por renúncia, por desinteresse pessoal. Pode ser um amor ainda de apego, de interesse pessoal. E aquela outra, de arrostar as próprias dificuldades, de vencer as dificuldades do mundo, pode ser ainda unicamente por materialismo. Querer vencer no mundo, o indivíduo que vai construindo um império no mundo, vai vencendo e conquistando o mundo inteiro. A coragem dos guerreiros de outrora, a coragem dos conquistadores de outrora, mas que efetivamente não venceram ainda a si mesmos, sequer iniciaram esse mergulho mais profundo. Então todas as outras coragens não necessariamente indicam uma vitória do espírito sobre si mesmo, um mergulho em si mesmo. Agora, essa coragem maior, a que se nos demanda quando de fato nos dispomos a olhar para nós, a receber as críticas, as análises de terceiros, extraindo o material educativo, o aprendizado que elas nos possam oferecer, essa é a coragem maior, a coragem da humildade, a maior fortaleza que um espírito pode ter. Porque enquanto para o mundo a coragem diz respeito mais a essa realização exterior, para o Cristo e nos planos do Evangelho, a coragem maior está naquele que se faz humilde, naquele que reconhece as suas fraquezas, as suas fragilidades, mas que nem por isso deixa de se erguer depois de cada tropeço, deixa de seguir adiante depois de cada incompreensão, de cada crítica, acolhendo tudo isso como material divino e aprendendo a converter tudo isso em adubo de renovação e de transformação. Esses, sim, são os mais corajosos, são aqueles que voltaram-se para esse mergulho interior e por isso vão conquistando de fato os tesouros mais preciosos da vida. A coragem maior que há, de fato, é a de vencer a si mesmo. E por isso é a humildade a nossa fonte de maior fortaleza. Jesus nos demonstrou isso, não venceu nada, digamos assim, não conquistou nada em termos exteriores no mundo. Saiu do mundo como um malfeitor, tido por muitos ali como um covarde. E, no entanto, foi o maior conquistador. Conquistou porque já havia conquistado a si mesmo e vem conquistando gradativamente o nosso coração, a nós todos. Essa é a proposta, aquilo que o apóstolo Paulo já havia percebido lá atrás e que nos relatou na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, quando ele ouve de Jesus a seguinte orientação: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. E então Paulo chega a dizer: por isso, de muito boa vontade, me glorio nas minhas fraquezas, porque descobri que quando sou fraco, então sou forte. Isto é, o espírito que tem a coragem de reconhecer as suas fragilidades, seja aquelas que ele identifica, seja aquelas outras que são apontadas por terceiros, que tem a coragem de reconhecer isso e não desanimar, e não se abater e seguir buscando com paciência trabalhar isso, é o espírito que descobriu a verdadeira força, a verdadeira fortaleza. Identifiquemos, portanto,
essas nossas fragilidades e investamos na paciência, no bom ânimo por vencê-las. Lembrando que a palavra ânimo está aí associada diretamente à ânima, alma. Aquele que conecta-se com a sua alma, com a sua essência, é o que tem bom ânimo sempre para continuar. E pela paciência haveremos de nos conquistar. Como dizia Jesus, pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. O maior de todos os tesouros, o maior de todas as conquistas. Como nos dizia o Mestre, que adianta ao mundo ganhar, ou melhor, que adianta ao indivíduo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É essa a nossa busca, que saibamos de fato investir e cultivar essa verdadeira coragem, a de olhar para nós mesmos, mergulhar fundo e nos transformarmos. Era essa a nossa reflexão de hoje. Os que assim fizerem, naturalmente, encontrarão a paz, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, porque internamente estarão bem consolidados nessa vida interior. Fica aqui as nossas reflexões, desejando a todos que possam encontrar essa coragem, a coragem de avançar no vasto e desconhecido país de nós mesmos, em busca da luz divina em nós. Um bom final de semana a todos, que Deus lhes abençoe, lhes inspire sempre e avancemos, amigos, em busca dessa comunhão, dessa presença divina em nós, expressada no mundo na forma da habilidade, da capacidade de pacificar. Jesus abençoe a todos, a nossa gratidão a quem esteve aqui conosco, a Andréia, a Estelinha, sempre aqui, a Ana Maria, a Vivian, a Elizabeth, um abraço, querida, a Patrícia, um abraço, a Terezinha, a Jussiara, aqui no Face também, muitos amigos, né? O Guilherme, a Luciana, a Sandra, um abraço, meu amigo Cícero, a Larissa, um grande abraço a todos. Que Deus nos inspire sempre, meus amigos. Sigamos confiantes e serenos, dispostos a sermos com Jesus instrumentos do bem e da paz do mundo. Coragem, coragem, como nos dizia Guimarães Rosa, é o que a vida em essência nos pede. Muita paz.